no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Hoje você já percebeu que, excepcionalmente, eu, Marcos Furlan, estou aqui tentando substituir, né, Beto Almeida, o nosso amigo jornalista Luzenor de Oliveira. Então, eu e o jornalista Beto Almeida estaremos te fazendo companhia nesta manhã aqui no Bate-Papo Político. Lembrando que você acompanha o jornal Alerta Geral, o Bate-Papo Político, também em imagens no site cearagora.com.br e em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, anote, é o 085-99273-4353. E a gente começa o bate-papo falando sobre a semana que pode ter o dia D de definição do Comando Regional do União Brasil. Os aliados do capitão Wagner já trabalham a formação de chapas à Assembleia Legislativa e também Câmara Federal. A informação chegando no bate-papo político com Carlos Alberto. A semana começa com expectativas ainda mais aguçadas sobre o destino do União Brasil no Ceará. A segunda-feira pode ser marcada como o dia D para os aliados do capitão Wagner, que esperam para hoje a decisão da Executiva Nacional em nomear os dirigentes da Comissão Provisória Regional da sigla. Entre os seguidores do capitão Wagner, que é pré-candidato ao Palácio da Abolição, o Comando Regional do União Brasil já tem nome e sobrenome, ou seja, caberá ao próprio capitão Wagner dirigir o partido no Ceará. A filiação de Wagner, assim como o ato da Executiva Nacional para nomeá-lo presidente regional, foi adiada por pelo menos 3 vezes. Mas nesta semana, finalmente, para o grupo oposicionista ao governo do Estado, chegou a hora da decisão mais importante sobre os rumos do União Brasil. Simultâneo ao movimento do capitão Wagner, que já tem em mãos os deputados estaduais e federais, assim como a lista de pré-candidatos à Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, o suplente de senador Chiquinho Feitosa esteve nesse final de semana com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, na briga para herdar a União Brasil. Ao saberem dessa notícia pelo site Ceará Agora, aliados do capitão Wagner reagiram com uma expressão bem curta: o prego já está batido. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Hoje sem aqui, como você afirmou, Marcos, sem o bate-papo direto com o Luzenor de Oliveira, mas vamos estar eu e você aqui nesse bate-papo e, lógico, tratando dessas questões, porque principalmente nós estamos começando já um processo de afunilamento do chamado período da janela partidária, que vai agora até o comecinho de abril, 2 de abril. Então o que acontece? Até aí os parlamentares vinham tentando fazer essas articulações apenas nos bastidores, mas as pressões começam a aumentar, porque isso nós já começamos a entrar nesse funil, como se diz, a partir agora da segunda quinzena desta semana, amanhã já é 15, as coisas começam a apertar, como se diz, os prazos começam a ficar cada vez mais curtos e vem também essa pressão sobre o comando do União Brasil no Ceará. Olha, o capitão Wagner, como já foi dito aí na reportagem, ele continua falando como se já fosse o presidente de fato do União Brasil. Mas olha, de direito ainda não. Ainda tem muita coisa para acontecer. Desde semana passada o capitão Wagner tem dado sinais de que o partido de fato está com ele, que ele está articulando inclusive nomes de possíveis candidatos à Câmara Federal e também à Assembleia Legislativa, mas falta o que nós cearenses chamamos de prego batido, ponta virada. Ou seja, a confirmação oficial por parte do União Brasil de quem vai comandar a sigla aqui no estado do Ceará. Isso é decisivo, Marcos, e os nossos ouvintes entendem bem isso. É decisivo pelo seguinte, porque dependendo de com quem vai ficar o União Brasil, o quadro da sucessão estadual aqui no Ceará muda e muito. O capitão Wagner está tão confiante, Marcos, você ia me perguntar agora isso, eu vou aqui me antecipar, que a mulher dele, a Daiane... Teve mudança aí também. Que tem mudanças. A Daiane Bittencourt, que é mulher do capitão Wagner, que é candidata ou pré-candidata a deputada federal, ela foi filiada ao Republicanos. Tem menos de um ano, 9 meses mais ou menos. E o que ocorreu? De lá
até então as articulações, o acordo feito nos bastidores lá com republicanos, que tem como presidente aqui o vereador Ronaldo Martins, que é da Igreja Universal, andou enfrentando alguns problemas. Ronaldo disse que não viu o empenho do capitão Wagner em fortalecer, por exemplo, uma chapa para deputado federal que pudesse dar dimensão e possibilidade maior de vitória, tanto para ele, que é candidato a deputado federal, quanto para a Daiane. Então, o que ocorreu? Na confiança de que vai comandar a União Brasil, o capitão Wagner tira a Daiane se desfilia do Republicanos, se filiou, aliás, né, à União Brasil, e isso leva naturalmente o Republicanos de volta, muito provavelmente, aos braços da chapa governista, porque naturalmente na atual circunstância há uma insatisfação também em nível nacional com o governo Bolsonaro. O presidente do Republicanos tem dito que nesta aliança que existia, que ainda existe, de certo modo, em nível nacional, o Republicanos foi muito prejudicado desde que o presidente Bolsonaro decidiu se filiar ao PL. O reflexo disso aqui no estado do Ceará é que, muito provavelmente, o Republicanos não deverá apoiar essa candidatura de capitão Wagner aqui no estado do Ceará. Tem mais alguma mudança no estado, na candidatura estadual para esse ano? Olha, Marcos, a gente tem que avaliar o seguinte, por exemplo, o comando do PTB, tá certo? O PTB é um partido da base bolsonarista, inclusive nacionalmente. Tem como pessoa forte do partido o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Qual é a questão aqui no estado do Ceará? É que o partido havia sido entregue ao delegado Cavalcante, que é deputado estadual e é pré-candidato a federal. O delegado Cavalcante, no entanto, entrou numa rota de colisão com o ex-deputado Roberto Jefferson, que é o presidente de honra do partido. Por que isso aconteceu na realidade? É que, na realidade, ao se afastar, do Roberto Jefferson se afastar do Comando Nacional da Legenda, ele passou isso, ou seja, passou todo o comando do partido para uma aliada dele, que era uma pessoa com quem ele tinha extrema confiança, a Graciela Nienov, e ela acabou traindo a confiança do Roberto Jefferson. Só que nesse meio termo, o delegado Cavalcante, segundo a direção nacional do PTB, se aliou a Graciela, ou seja, teria então contrariado as diretrizes e os próprios interesses do comando da legenda, que tem sempre a influência do Roberto Jefferson. Resultado, ele foi destituído do comando da legenda aqui no estado do Ceará. Ele não é mais o presidente do PTB. O presidente do PTB é o Euler Barbosa, que é secretário de governo lá de Maracanaú, é advogado e é uma pessoa muito ligada, inclusive, ao capitão Wagner. O PTB não sai como se diz assim, daquela zona de oposição ao governismo aqui no estado do Ceará. É um partido ligado ao Bolsonaro, vai continuar sendo. O que muda na realidade é o comando e principalmente a diretriz. O delegado Cavalcante tem um outro argumento. Ele foi nas redes sociais dele e disse o seguinte: olha, eu não fui destituído, eu estou deixando o PTB. E estou deixando o PTB por discordar, Marcos, segundo ele, da forma como o partido vinha sendo conduzido, inclusive pelas intervenções feitas no processo que acabou resultando na retirada da Graciela Nienov do comando do PTB. E aí ele disse que preferiu se afastar e vai para o PL do partido do presidente Bolsonaro disputar a sua vaga de deputado federal. Seja como for, essa situação, de certo modo, para o delegado Cavalcante, ela não é confortável. Os próprios PTBistas diziam o seguinte: olha, ele, enquanto presidente do partido, nos pouco mais de 9 meses que ficou à frente aqui do PTB, ele não trabalhou na formação de uma chapa para as eleições de 2022. Como presidente do partido, eles entendem que essa era uma responsabilidade dele, o que não foi feito, Marcos. E os aliados entram em nova fase da corrida eleitoral com o lançamento no dia 26 de março agora, jornalista Beto Almeida, da pré-candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Quem tem as informações é o repórter Carlos Alberto, que volta aqui ao nosso bate-papo. Com a bancada ampliada na Câmara Federal, após receber nesse sábado as primeiras filiações de deputados dentro da janela partidária, o PL marcou para o próximo dia 26, em Brasília, o lançamento da pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição.
Os dirigentes nacionais do Partido Liberal começam a preparar a agenda para receber representantes de diferentes partidos aliados ao Palácio do Planalto e de lideranças empresariais e evangélicas simpáticas ao modelo administrativo comandado pelo presidente Bolsonaro, que em 2018 foi eleito pelo PSL. Segundo colocado em todos os cenários das pesquisas eleitorais, ficando atrás do petista Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro começou a recuperar popularidade. E com as medidas e programas com repercussão econômica e social, como o Vale Gás, o Auxílio Brasil de R$ 400, a renegociação do FIES e a criação da nova linha de crédito para pequenas e médias empresas, pode ganhar terreno e diminuir ainda mais a vantagem do ex-presidente Lula. Hoje, o quadro pré-eleitoral tem, além de Lula e Bolsonaro, os presidenciáveis Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória e Simone Tebet. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Olha, bem rapidinho, porque a gente vai já aqui pro nosso primeiro intervalo e eu volto até a falar um pouco mais sobre isso. Mas esse final de semana, inclusive, o PL e o presidente Bolsonaro fizeram assim uma mega campanha de filiação com 15 deputados federais filiados ao partido e já tem data agendada, Marcos, pro lançamento da candidatura dele. Mas, olha, essa questão do lançamento ainda dependendo de alguns acertos, pelo menos a data está definida. Segundo os bolsonaristas, é no dia 26 de março o lançamento oficial da candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição pelo PL. A gente volta a falar disso já, Marcos, só mais um pouquinho, que nós vamos para o intervalo e a gente volta já. Bate-papo político desta segunda-feira, excepcionalmente comigo, Marcos Furlan, comigo aqui o jornalista Beto Almeida, e comentávamos sobre a candidatura aí do Bolsonaro, né? A pré-candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Beto Almeida. Pois é, Marcos, e a gente falava exatamente que no sábado, no final de semana, teve aí um evento de filiação ao partido, ao novo partido do presidente Bolsonaro, o PL, de 15 deputados federais, que são todos, claro, candidatos à reeleição e que fortalecem essa pré-candidatura do presidente. E é bom que se diga o seguinte, que em 2018, quando Bolsonaro disputou a presidência da República, ele chegou a dizer que era contra a reeleição e queria, inclusive, se eleito, propor esse instrumento, né, da reeleição. É claro que com o passar do mandato, foi ganhando gosto aí por estar no poder, por estar no comando da nação. Quem é que não quer ser presidente do seu país? E aí, lógico, passou a encarar de fato a possibilidade de um segundo mandato. Então, primeiro, lógico, aconteceu aquela desfiliação dele do PSL, ainda no comecinho do primeiro ano, lá no primeiro ano do governo dele. Depois ele finalmente tentou criar uma nova sigla, não deu certo, mas se filiou ao PL em novembro do ano passado e aí sim engatou, então, como ele costuma dizer, esse noivado, esse namoro, e vai agora tentar a reeleição. E claro, você já citou aí coisas que são interessantes dizer. O presidente está fazendo política, não apenas gestão. Está trabalhando com projetos que trazem, inclusive, impactos, que têm impactos na vida, no dia a dia do cidadão. Está fazendo o que deveria ter feito desde o princípio, na realidade, se não tivesse se metido nessas pautas polêmicas e tudo mais. Seja como for, a campanha, por enquanto, Marcos, continua polarizada, ou pelo menos a pré-campanha, vamos dizer assim. Quando eu digo polarizada, é porque nós temos, na realidade, hoje, 2 pré-candidatos ainda que se sobressaem. Temos os demais tentando aí alcançar uma terceira via, mas quem se sobressai hoje é o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Tomara que a terceira via ganhe força, principalmente depois do fechamento da janela partidária. Até porque a gente pode ter novidades ainda esse mês, com o governador gaúcho, o Eduardo Leite, podendo se filiar ao PSD, inclusive para disputar a presidência da República. Mas, independente disso, uma terceira via que eu digo que é bom, é porque isso dá mais opção ao eleitor. Isso fortalece, na realidade, o processo eleitoral. Quando você cria mais opções, existe a possibilidade do eleitor fazer outras escolhas. Então, é nesse sentido que eu acho que a disputa para a presidência da República em outubro, nas eleições de outubro, ainda tem muita água para correr.